Bom, pessoal, hoje teremos no top 10 listas os melhores lutadores de MMA todos os tempos. Em 10º lugar da nossa lista está a brasileira Cris Cyborg. Bem, Cris Cyborg já vem lutando há muito tempo aí no MMA. Perdeu apenas uma vez, está com uma invencibilidade. Que dura já alguns anos, né? Muitos anos. E onde ela lutou, ela foi campeã, né? Uhum. Bom, mas é um dos probleminhas de doping que ela teve. O resto foi... Ela teve uma carreira realmente brilhante e uma das duas únicas representantes do MMA feminino na nossa lista. Merecidamente também. Em 9º lugar nós temos o lendário lutador Royce Gracie. Sim, outro brasileiro na lista, que foi o campeão dos 2 primeiros UFCs. Quando o MMA começou a nascer, ele trouxe o jiu-jitsu, uma arte brasileira, para o MMA e fez um baita sucesso e foi o maior nome na época junto com o Ken Shamrock, mas o Ken Shamrock foi o cara que fez rivalidade a ele, não foi o principal da época. Não foi o principal. E o Royce ganhou, principalmente na primeira e segunda edição, ele ganhou dominante. Numa época que cada um só tinha uma arte marcial, e ele mostrou ali o seu poder. Em 8º lugar vem o americano BJ Penn. BJ Penn, que vai falar um ótimo jiu-jitsu, um ótimo boxe, um ótimo queixo. É, uma resistência a golpes incrível, muito bom na trocação. Foi o primeiro americano, um dos primeiros americanos, né, que também teve o Hughes, Serra, que tinha um bom chão, mas ele foi um dos primeiros americanos a fazer um chão top. E se eu não me engano, o BJ foi o primeiro não brasileiro campeão mundial de jiu-jitsu. Pois é uma baita responsa. Tinha uma resistência a golpes fenomenal e ele protagonizou uma talvez a maior rivalidade que o Saint-Pierre teve. Foi. Esses dois fizeram 2 lutas e o BJ subiu de categoria para lutar contra o Saint-Pierre 2 vezes. Então realmente é um lutador impressionante. Em 7º lugar nós temos Randy Couture. Outra lenda do esporte. Esse realmente é uma lenda que lutou inúmeras vezes pelo cinturão e lutava numa categoria peso pesado, sendo que ele era muito mais leve que os demais lutadores. Ele lutava em 2 categorias, na verdade, meio pesado e peso pesado. Foi campeão das 2 e foi 5 vezes campeão do UFC. 5 vezes campeão do UFC. É o lutador do UFC que mais conquistou o cinturão. E ele protagonizou uma quase rivalidade, que na época que a Cultura estava no auge, havia aquela sonhada luta entre o Cultura e o Fedor. E o Fedor. Que nunca aconteceu, infelizmente, mas ele é um lutador considerado lendário e muito importante pro MMA. Muito. Em 6º lugar, Ronda Rousey. A segunda e última representante do MMA feminino. Por mais que ela tenha menos luta que a Cyborg, né, e tenha o mesmo número de derrotas, uma derrota para cada um, a Ronda tem um diferencial de que ela está no maior evento. Sim. Né? Então, teoricamente, ela está pegando as adversárias mais difíceis. E não é só isso, né? Porque a categoria feminina abriu por causa dela. Uhum. Ela levou o MMA feminino ao UFC. Ela Isso teve não é uma pouca coisa, não. E não tem como discutir quão famosa ela é. A mais do que Cris Cyborg nos Estados Unidos, principalmente, que é o maior público de MMA do mundo. Sim, eles odeiam ou amam a Ronda. De alguma forma, eles acompanham. A Cris Cyborg ódio e amor. Não tem a mesma demanda Não. a mesma pedida. Tanto que ela quer lutar com a Ronda, principalmente pra ver se ela vencer a Ronda, ela Sim. se promove. Né? Tirando que a Ronda, ela ainda no histórico dela, ela tem uma medalha olímpica, né? Coisa rara. Conta muito. E tirando que ela venceu 3 lutas em 1 minuto e pouco. Foi. Tomar as 3 lutas dela foi 1 minuto e pouco no tempo. Foi sensacional. Em luta de cinturão. Uhum. Teoricamente com as tops da categoria. Em 5º lugar, nós temos o brasileiro José Aldo. Sim, não tinha como não deixar ele fora da lista, porque foi um dos recordistas de defesa de cinturão do UFC. Não foi o que mais defendeu, mas foi um dos que mais defendeu. É o recordista da categoria dele de defesas e ganhou nomes relativamente grandes, como o Frank Edgar, que é um adversário complicadíssimo 2 vezes. Ele ganhou também de Faber e de outros nomes razoáveis
Exatamente, e a gente não pode esquecer o legado dele pela derrota que ele teve recente contra o Conor McGregor. Ele mesmo naquela luta, né, que foi uma luta rápida, ele perdeu, ele ainda tem lá o Apagaudo, tem lá seu mérito. Tem o laudo. Em quarto lugar, Anderson Silva, que não podia estar fora da lista também, né, porque foi foi o recordista de defesa de cinturão da história do UFC. Até hoje ninguém bateu esse recorde do Anderson Silva. É um recorde fantástico, mas nós devemos explicar então por que o Anderson Silva está na quarta posição, mesmo no maior recorde de defesas de cinturão. O motivo é que a categoria dele não era das mais fortes, né? Era uma categoria que o Rich Franklin fazia-se parecer um rei e ganhava de todo mundo muito fácil. Aí depois chegou o Anderson Silva, ele não conseguiu ganhar, foi para a categoria de cima e não conseguiu nunca conseguiu se nem manter em top 5. em top 10. E normalmente as pessoas da categoria dessa categoria do antiga médio, que ia para outra categoria, não se criava, criava. não tinha jeito. Então, quem foi o melhor oponente que o Anderson Silva enfrentou? Talvez Dan Henderson. Talvez o Dan Henderson, que é uma casca grossa, mas É ainda casca assim, grossa, é mas um jogo limitado. é um cara que sempre teve muitas falhas no jogo dele, né? E podemos ver, por exemplo, a diferença de dificuldade que o Anderson teve contra o Sonnen, né, e como o Rashad e o Jones liquidaram o Sonnen muito rápido. Com muita facilidade. Então, por esses motivos e por uma envergadura maior do que os outros lutadores da categoria, isso meio não tira o mérito, mas diminui um pouco o feito dele. Bem, em terceiro lugar, nós temos o canadense Georges St-Pierre. Bem que St-Pierre talvez seja o lutador mais completo da história, né? Mais técnico. Era um cara que dominava a luta em pé, lutador de karatê, dominava o jogo de quedas e o jogo de chão. Exatamente. Um lutador, além de tudo, muito inteligente, que sabia jogar com tática, não gostava de se arriscar. Isso muita gente detesta ele por causa desse excesso de cuidado que ele tem na luta. Mas ele é um lutador fascinante, isso é indiscutível. E ele teve 2 derrotas na carreira. Apenas 2. Apenas 2 derrotas, sendo que uma foi num golpe achado. Foi do Matt Serra. O Matt Serra achou um golpe e ele sentiu e foi nocauteado, mas em todas as vezes que ele perdeu pra alguém na revanche, ele venceu. Ele venceu tanto o Serra quanto o Hughes. Exatamente. Foi um dos recordistas de defesa de cinturão também. E a diferença dele para o Anderson é que a categoria dele era muito mais difícil. Era mais Uma época onde tinha o John Kolchak, que estava indo bem, o John Fitch. O John Fitch, o pessoal não respeita muito o John Fitch, mas era um cara muito complicado. Nossa, com certeza. E depois ele teve que pegar o próprio Matt Hughes, que ele ganhou o BJ Penn. BJ Penn 2 vezes, que está na nossa lista, inclusive. Entre outros, né? Carlos Condit, Johnny Hendricks, muita gente boa. É uma galinha pesada, inclusive o Dias, que deu um trabalho pro Anderson. Foi. Ele ganhou com relativa facilidade do Dias. Só teve um momento no terceiro round que ele entrou alguns golpes, mas fora isso ele ganhou fácil. Comandou a luta. Em segundo lugar, John Jones. Esse daí é um caso à parte, porque o cara que pegou a categoria mais difícil da época do UFC, um meio pesado, onde tinha um Lyoto Machida voando, um Rashad, Rampage, o Shogun que tava ainda tinha esperança no Shogun, entre muitos outros excelentes lutadores. Ele pegou todos e venceu. A única derrota dele que ele teve foi por ele aplicar um golpe legal numa luta que ele tava ganhando fácil. Né? E a única luta polêmica dele, que poderia dizer que não lutou tão bem, que foi difícil, foi contra o Gustafsson. Mas o resto ele ganhou tudo, inclusive do atual campeão da categoria, que é o Daniel Cormier. John Jones, sem dúvidas, um dos melhores lutadores de todos os tempos. E ele conseguiu aplicar o que ele sabe pro MMA de forma magnífica, que é manter a distância, usar a sua envergadura e o wrestling dele para MMA, porque o Cormier, que é o Cormier, talvez o maior, a pessoa mais bem graduada de wrestling que o MMA já teve, talvez, né? Tem outras pessoas muito bem graduadas, mas ele é um dos, certamente. Perdeu nas quedas pro Jones. Tomou 5 quedas e aplicou apenas uma. Exatamente. Então, o Jones ele aplicou a arte dele pro MMA de uma forma extremamente eficiente. Infelizmente o Jones
tá perdendo pra ele mesmo atualmente, né? Ele tinha tudo pra ser o primeiro. Tinha tudo pra ser o primeiro. Só que faltaria pra ele lutar uma vez no pesado e continuar um tempo mais defendendo o cinturão. Bem, em primeiro lugar, nós temos o último imperador, Fedor Emelianenko. Esse cara, ele fez uma coisa que ninguém conseguiu fazer. Eu não vejo alguém que faça isso. Ficar 10 anos invicto. 10 anos invicto nos pesos pesados. Nossa, categoria que você é um golpe e acaba. Você pode ver que, por melhor que seja o peso pesado, ele não consegue finalmente fazer 2, 3 defesas de cinturão. Não consegue, você vê grandes pesos pesados, Caim Velasquez, o Cigano. Júnior Cigano, Alistair Overeem, não consegue manter uma sequência grande de vitórias. Porque É um muito golpe difícil. é decisivo. Decisivo. E o Fedor, por inúmeras vezes, esteve numa situação que todos pensavam que ele ia perder, tipo uma bomba que ele recebeu de um japonês que eu esqueci o nome, que ele quase foi a nocaute, mas ele conseguiu se recuperar, ou aquele suplex do Kevin Handleman. Que, sabe, coisa assim que só o Fedor mesmo pra Exatamente. conseguir fazer. E o Fedor, na época, ele era campeão do Pride, que era o maior evento do mundo naquela época. E quando o Pride acabou, ele lutou no Affliction e os campeões do UFC lutaram contra ele e perderam. Exatamente. O Tim Sylvia e o Andrei Arlovski. Então não tem como muito comparar o Fedor com os pesos pesados de hoje. Porque o Fedor tá velho já, hoje tá no final de carreira, ele não tá lutando mais. Nem sombra mais o Fedor que ele foi outrora, mas no tempo dele eu nunca vi um peso pesado ser tão dominante. E ele era realmente um dos menores e mais leves pesos pesados. Ele era um cara que pesava 104 quilos mais ou menos. A altura. Ele é mais baixo que o Anderson Silva, por exemplo. Acho que ele tem 1,84 por aí. Uhum. E o cara ganhava de gente mais de 2 metros de altura. Lutadores com mais de 120 quilos. Tinha gente, como o caso de Hong Manchoi, entre outros, com 160 quilos. E o cara ganhava de fácil, bem. E manteve-se invicto por 10 anos. Não tem como, acho, Não. alegar que ele não foi o melhor da história. Não, o feito que ele fez Gordinho é o melhor. 10 anos nos pesos pesados, invicto, né, batendo em tops o tempo inteiro. É porque o Fedor, se você for parar e pensar, se ele quisesse de verdade, fizesse uma dieta, ele conseguia baixar para peso médio fácil. Uhum, bem provável. Só que os torresmos falavam mais alto. Os torresmos russos. Bom, pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram, curte, compartilha, comente, que é muito, muito útil para a gente saber um feedback. E até mais, viajantes. Rose.